uma coisa que merece uma reflexão, que foi o seguinte: vocês já pararam para pensar que durante toda a campanha do Trump ele foi atacado pela Rede Globo? E uma coisa é certa, se a Rede Globo estiver de um lado, o povo está do outro. Por quê? Porque a proposta do Trump era uma proposta que ia contra os interesses dos senhores da guerra. O Trump propunha para o povo americano era fim das guerras, paz com a Rússia, e o que aconteceu? Ia retornar o emprego para dentro dos Estados Unidos. E ele era atacado pela mídia, pelas palavras e visões escrotas dele, obviamente. É o que acontece, né? A mídia aproveita os pequenos detalhes para tentar queimar a pessoa. Mas uma coisa é verdade, olha, se toda a imprensa do mundo está de um determinado lado e começa a bater no Trump, a gente precisa concordar que o Trump é melhor que a Hillary, porque a Hillary era a queridinha da imprensa. E aquela hora que a gente acaba pensando, será que a pessoa que fala doce, que fala bonito, é a melhor? Não. Olhem o que os pastores fizeram com o Brasil. São pessoas acostumadas a falar bonito, falar doce, falar macio, falar de Deus. Olha o que eles fizeram com o Brasil. Então não é necessariamente a pessoa que fala bonito. O que é o detalhe? O Trump ele pode ter atitudes bizarras, o Trump como pessoa, mas a intenção do Trump como candidato a presidente foi acabar com guerras. A intenção dele como candidato a presidente foi levar o emprego de volta para os Estados Unidos, e é por isso que acabou que no final das contas ele foi eleito. E olha, a popularidade dele caiu, mas não caiu tanto igual dos outros presidentes. O Obama podia até ser bom, falar bem, palavras bonitas, né, que davam ânimo, né? Quando eu estava tentando aprender inglês, eu pensava, gente, eu posso ficar repetindo os discursos do Obama, porque é tão incisivo, uma ênfase tão legal, mas no fundo, o cara ficava fazendo guerras ao redor de todo mundo, ou seja, é um demagogo, é um pastor brasileiro, infelizmente. E só que o Trump, assim que ele foi eleito, ele foi boicotado, né? Imediatamente que ele foi eleito e começou a tentar evitar guerras com a Rússia, que era a intenção dele, né? Por que os Estados Unidos têm que ser inimigo da Rússia? Uma reflexão do Trump, que é uma coisa que todos nós precisamos nos perguntar. Por que os Estados Unidos precisam ser inimigos da Rússia? Só porque sempre foi assim? Né? Não tem é a pergunta que o Trump se fez, e naquele momento ele começou a entender como funcionam as regras do jogo. Que o presidente é eleito, mas ele não preside absolutamente nada, né? Ele pode até ficar falando que manda, tentando, mas no fundo ele é só mais uma pecinha na engrenagem. E foi isso que hoje o filho do Bolsonaro deixou bem claro para a sociedade brasileira. Existe, talvez, pelas palavras do filho do Bolsonaro, uma grande conspiração para derrubar o Bolsonaro do poder.